médica ginecologista e estou aqui hoje de novo para conversar com vocês sobre uma dúvida muito frequente no consultório das mulheres que tomam anticoncepcional. Então, é comum as mulheres que tomam aquele anticoncepcional que tem uma pausa, que a mulher menstrua, né, nesse período de pausa. Na verdade, a gente não diz nem menstrua, ela sangra. A gente vai conversar depois um pouquinho sobre qual é a diferença entre menstruação e o que é o sangramento, só o sangramento. Mas as mulheres que tomam anticoncepcional com pausa, elas têm aquele sangramento nesse período que não estão tomando o anticoncepcional. Alguns anticoncepcionais, embora eles sejam contínuos, eles têm alguns comprimidos que não têm hormônio. E nesses comprimidos também a mulher vai ter um pequeno sangramento. Bom, mas as mulheres chegam no consultório com uma dúvida. No meio da cartela acontece um sangramento e isso gera muita preocupação. Quer dizer, fora daquele período que está já previsto o sangramento, elas já estão esperando o sangramento naqueles dias. Fora desse período, vem um sangramento lá no meio da cartela. E algumas mulheres então chegam com essa dúvida. Será que o anticoncepcional não está fazendo efeito? Será que eu estou grávida? Ou isso é um problema? Isso pode acontecer ou realmente eu estou fazendo alguma coisa de errado? Então, a gente tem algumas coisas para dizer em relação a isso. Primeiro que assim, os anticoncepcionais, eles podem ter várias dosagens, alta dosagem, média dosagem, ou anticoncepcionais mais modernos que têm uma baixa dosagem. Esses anticoncepcionais de muito baixa dosagem têm uma tendência a, em pequenas variações de horário, causarem esse sangramento no meio da cartela. Então, às vezes, você esqueceu de tomar naquela hora e toma algumas horas depois. Ou você esqueceu de tomar à noite, lembra no dia seguinte de manhã e tomou o anticoncepcional. Ou até você não tem um horário muito fixo para tomar o anticoncepcional. Um dia você toma às 9 da noite, no outro dia você toma à meia-noite, no outro dia você toma às 8. Quer dizer, o seu horário não é muito fixo. E esses anticoncepcionais de baixa dosagem, pequenas variações podem causar esses pequenos sangramentos, tá? Uma outra questão é, você realmente esqueceu de tomar um comprimido. Então, ao invés de tomar o comprimido naquele horário, você esqueceu de tomar naquele dia, ou até 12 horas, né? A gente fala que o anticoncepcional, quando você esquece, você tem 12 horas para tomar. Vamos supor que você toma todo dia 8 horas da noite. Você esqueceu, você tem até 8 horas da manhã para tomar o anticoncepcional. Mas você passou das 8 horas da manhã, quer dizer, passou 12 horas de intervalo entre o horário que você sempre toma, você esqueceu, passou das 12 horas e aquele comprimido você tem que descartar. E vai tomar o outro comprimido no dia seguinte, às 8 horas da noite novamente, por exemplo. Então, esse comprimido pode fazer falta para segurar o sangramento. Então, você esqueceu um comprimido, você pode ter um sangramento. E aí as mulheres me perguntam, e a pílula vai estar eficaz ainda ou não? Bom, se são pequenas variações de horário, se você tomou ainda dentro das 12 horas, a pílula ainda vai estar efetiva. Então, nessa cartela, você ainda estará protegida. Agora, se você esqueceu um comprimido, o melhor é que você se proteja naquela cartela e use o preservativo, tá? Mas voltando para o sangramento. Então, o sangramento pode acontecer por variações de horário ou porque você esqueceu um comprimido. E tem ainda uma outra questão. Anticoncepcionais, eles têm uma tendência, né? Eles causam um efeito no nosso útero de diminuir a camada interna do útero. A gente tem dentro do útero uma camadinha chamada endométrio. Essa camadinha, ela é como se fosse uma esponjinha que reveste o útero por dentro. É a caminha onde o embriãozinho vai se implantar se você ficar grávida. Quando você não toma anticoncepcional, se você naquele ciclo, você é uma mulher que não toma anticoncepcional, você teve a sua ovulação e não engravidou. Então, no período da menstruação, esse endométrio vai sair, vai descamar na forma de menstruação. Então, a gente menstrua o endométrio junto com o sangue que vem dos vasinhos que estão expostos. Então, a saída do endométrio só vai acontecer quando o seu hormônio estiver baixo.
Mas as mulheres que tomam anticoncepcional têm uma tendência durante todo o período de ter esse endométrio muito fino. Então, o uso do anticoncepcional deixa o endométrio com uma espessura fina, muito fina, e por isso que as mulheres no período do sangramento, quando fazem a pausa, sangram menos do que as mulheres quando não estão tomando o anticoncepcional. Então, é uma tendência do anticoncepcional. Ele diminui esse endométrio e vai diminuir o sangramento. Mas, em alguns casos, o endométrio fica tão fino, tão fino, tão fino, a gente chama isso, né, de endométrio careca, né? O útero fica careca por dentro, ele fica pouco protegido por esse endométrio, ele fica muito, muito fino. E às vezes num esforço físico, numa relação sexual, numa corrida, por exemplo, em alguma coisa acontece que o útero, né, ao contrair, ao se movimentar, esse endométrio tão fininho deixa um vasinho mais superficializado ali na camada interna do útero. Esse capilarzinho pode romper e você tem um pequeno sangramento. Neste caso, você não está desprotegida. Quer dizer, tanto com pequenas variações de horário, quanto quando esse sangramento acontece por endométrio fino, você não está desprotegida em relação à gravidez, você continua protegida, se você está tomando o anticoncepcional de forma correta. Bom, e aí o que fazer? Então, para as mulheres que tomam com horário muito variado, a gente orienta o quê? Ter um horário realmente fixo. Tem até aplicativo no celular que você baixa, que vai tocar ali na hora para você tomar o anticoncepcional e não esquecer. Bom, as mulheres que tomam anticoncepcional corretamente e estão tendo sangramento, vale a pena ir ao ginecologista e conversar com o ginecologista, de repente modificar o anticoncepcional, mudar de fórmula, ou de repente se estiver muito incomodada com aquilo, até trocar de método, tá? Bom, o assunto de hoje foi esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever, dê um joinha aqui no meu vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e no próximo vídeo a gente se vê outra vez. Meninas, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Também me dê um like, um joinha, que isso vai me ajudar bastante. E ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, certo?